Olá pessoal do terceiro, que bom tê-los novamente aqui com essa proposta. Prosseguirmos com nossa matéria tão importante para essa formação. O vestibular está chegando aí, dificuldades para todos os lados. Que bom que não é só para gente, todo mundo está na mesma situação. Bom, vamos começar uma nova sessão. Terminamos a matemática financeira, certo? E espero que você tenha se dedicado nessa sessão. Mas aqui nós vamos começar a analisar números complexos. Dê uma olhada no livro didático, a partir da página 178, certo? Para nós definirmos bem aquilo que nós estamos aprendendo aqui. Muito bem, eu imagino que essa aula vai ser bem curta, são termos bem interessantes para nós. Bom, o que é que nós temos aqui? Eu acho que você passou por uma situação como essa aqui, de se deparar com uma equação de segundo grau com essa forma. Ué, Thiago, o que tu vai fazer com a equação de segundo grau? Bom, deixa eu mostrar para você, relembrar como é que funciona a resolução. A gente define os coeficientes A, B e C. No caso, o coeficiente A é o que está ligado a x², vai ser 1. Quem está ligado ao x vai ser o B, que é 2. E quem não tem nenhum x ligado é o C. Muito bem, aí a gente calcula o delta, que é b² menos 4 a.C. O B, 2. O A, 1. E o C, 5. Então aqui 4 menos 20, né? Então meu delta aqui deu menos 16. Bom, quando a gente estava lá no primeiro ano, a gente já parava por aqui, dizendo que o delta deu negativo, então x não pertence aos reais. E essa informação é interessante, ou x não existe para os reais. Porque quando a gente ia buscar o valor pela fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, a gente trocava o valor de b, 2 mais ou menos raiz de delta. E aqui no caso o delta é menos 16 sobre 2 vezes 1. Muito bem. E aí nós parávamos por aqui. Ficava menos 2, mais ou menos. Qual é a raiz de menos 16? Cuidado, tá? Não é porque a raiz de 16 é 4 que a raiz de menos 16 vai ser menos 4. Porque quando eu pego 4 vezes 4, dá 16. Por isso que a raiz de 16 é 4. Mas quando eu pego menos 4 vezes menos 4, isso dá 16 também. Então a raiz de menos 16 a gente acabava não encontrando com esse cálculo aqui. E aí ficávamos assim. O que fazer agora? Então, agora nós temos como calcular isso aqui. Um recurso matemático ele foi inventado para se resolver. Menos 16 é a mesma coisa que 16 vezes menos 1, não é? Muito bem. Eles produziram uma correlação de que esse menos 1, eles iam chamar agora de i². Então aqui ia ficar 16 vezes i². Muito bem, a raiz de 16 eu tenho. E i², a raiz disso é i. Então, deixa eu colocar aqui de lado essa nossa relação, porque isso aqui é importantíssimo para nós. Acho que eu vou até colocar num retângulo. E ainda digo mais, pintar de vermelho. Não se esqueça dessa relação. Deixa eu apagar aqui esse pensamento. E agora eu tenho como resolver menos 2, mais ou menos, raiz de 16 i². Agora nós podemos resolver isso. Então aqui eu não vou preocupar com a sequência, tá? Mas menos 2, mais ou menos. Agora a raiz de 16 i² é 4i sobre 2. Muito bem. Bom, aqui
finalizando, simplificando tudo por 2, esse menos 2 com o 2 lá de baixo fica menos 1, e esse 4i fica 2i. Então, pronto, temos duas respostas. Um era menos 1 menos 2i, e a outra resposta, menos 1 mais 2i. Do jeito que a gente fazia na equação de segundo grau, lá do primeiro ano. Mas agora nós temos um elemento sem o i e temos um elemento com i. Isso aqui nós agora chamamos de número complexo. É uma continuação do estudo do primeiro ano. A gente viu números naturais, números inteiros, números racionais, irracionais, e depois englobamos os reais, até chegar aqui, que seria o conjunto dos números complexos. Deixa eu colocar aqui, naturais a gente representava por aquele n meio diferente, os inteiros a gente fazia um z meio diferente, os racionais a gente fazia um q diferente, os irracionais eram um i meio diferente, os reais um r meio diferente, e aqui complexos, números complexos, ou seja, é todo número que tem justamente essa parte imaginária. Então agora nós englobamos tudo o que precisamos. Muito bem. Bora ver como é que funciona a forma algébrica de um número z, que no caso aqui a gente chama de um número complexo. A gente sempre representa pela letra z. Você viu lá em cima um número que tem esse formato aqui, olha. A mais BI. Essa é a cara de um número complexo, sendo que eu tenho nele uma parte que nós chamamos de parte real, que é a parte que não tem esse termo, essa unidade imaginária i. E nós temos aqui esse segundo termo, né, que é o BI, que chamamos de parte imaginária. Certo? Sendo que esse i é a minha unidade imaginária. Ela que define qual é a parte imaginária. Muito bem. O que nós podemos enfatizar aqui? Todas as vezes que nós tivermos esse termo BI zerado, nós chamamos esse número de um número real. Ó, deixa eu escrever aqui, de volta aqui no preto. Se nós encontrarmos isso aqui, olha, z igual a A, ou seja, a parte BI é zero, então isso aqui é um número real. Real puro. Que são os números que a gente já conhece há muito tempo, desde lá do primeiro ano, ou por que não dizer, desde que você entrou no colégio, os números, quando você aprendeu a ler, a contar 1, 2, 3, 4, até 10, isso a gente estava tratando com os números reais. Real puro. O que é real puro? A parte imaginária é zero, ou seja, aquele coeficiente b é zero, tá? Guarde essa informação. Agora, se eu tenho o contrário, eu tenho só a parte bi. Isso aqui nós chamamos de um imaginário puro. Ou seja, só tem parte complexa, só tem parte imaginária, perdão. Certo? Ou seja, aquele meu coeficiente A é zero. Então, essas são duas informações interessantes. Para eu ter um número real puro, a parte imaginária tem que ser zero. Para eu ter um imaginário puro, a parte real é que tem que ser zero. Então, você vai fazer algumas relações, lembre disso, tá? Muito bem. Finalizando aqui a nossa ideia, qual seria a forma gráfica de z? Temos aqui uma ampliação dos nossos gráficos, porque lá no primeiro ano você tinha só essa reta horizontal, que é a reta real. A gente colocava o 0, 1, 2, 3, aí depois números inteiros. Nessa mesma reta começamos a colocar o menos 1, menos 2, menos 3. Depois nós vimos os fracionários, ou seja, 1,3, 1,47, 50,2, ou seja, todos os números com vírgula, fracionários. Vimos depois os irracionais, raiz de 2, raiz de 7, π, tudo nessa reta. Até que englobamos todos os números reais. Só que agora nós temos um novo eixo, que é esse eixo vertical, formando o nosso número complexo, que no caso ele tem parte real, que é esse A, certo?
no nosso eixo real, e temos uma parte imaginária, que é esse número b. Então, esse ponto aqui, que eu vou marcar de vermelho, é o nosso número complexo, composto de uma coordenada real e de uma coordenada imaginária. Assim que nós visualizamos um número complexo. Tá bem? Depois a gente vai ampliar um pouco essa ideia gráfica do nosso número complexo, nosso número z. Tudo bem? Bom, nossos exercícios para esse primeiro momento, com essas definições básicas aqui, estão disponíveis no Google Classroom. Fique à vontade, se divirta, e qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp. Abraços!